Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Pedro Alvarez, junto com Matheus Aranha e Marcelo Souza, nós integramos o Comitê de Biologia Quântica da Ciência Pioneira, uma iniciativa sem fins lucrativos do IDOR, dedicada a apoiar a formação e desenvolvimento e atração de talentos para impulsionar a ciência de fronteira no Brasil. Temos novamente o prazer de apresentar mais um episódio dessa série especial de conversas com autores que contribuíram para o Research Topic em Quantum Biology, publicado na revista Frontiers. Essa publicação inédita foi desenvolvida em parceria com a Frontiers como parte do projeto Quantum BioBR Talks, um projeto onde nossa comunidade promove diálogo entre pesquisadores interessados em explorar as interfaces entre física quântica e sistemas biológicos. Estamos construindo história da biologia quântica no Brasil e vocês, todos aqui, incluindo a professora Débora, que está aqui com a gente hoje, fazem parte. No episódio de hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com a professora Débora Dumer Meira, autora do artigo Integrating Frontiers: A Holistic Quantum and Evolutionary Approach to Conquering Cancer Through System Biology and Multidisciplinary Synergy. Débora é coordenadora adjunta e pesquisadora do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e desenvolve pesquisa no Núcleo de Genética Humana e Molecular, NGHM, nas áreas de segmento farmacoterapêutico em oncologia, bases genéticas do câncer, genética humana e molecular, bioinformática e biologia computacional aplicada à prospecção de novos alvos terapêuticos e inovação tecnológica em oncologia e oncogenética. Para começar, Débora, se você tivesse que explicar o seu artigo para alguém fora da área, como você resumiria a ideia principal? Excelente pergunta. Eu diria que o câncer ele não é apenas uma doença causada por células defeituosas, mas sim um sistema biológico complexo que está em constante adaptação a cada estresse do seu meio, né? Então, nosso artigo ele propõe que, em vez de combater o câncer apenas como uma estratégia agressiva que tenta eliminá-lo diretamente, a gente tem que entendê-lo como um processo evolutivo e dinâmico. Então, a nossa ideia central unir diferentes áreas, biologia sistêmica, biologia evolutiva, física, química e outras áreas, para desenvolver abordagens mais inteligentes e capazes de controlar o tumor, reduzindo a resistência aos tratamentos e potencialmente transformando o câncer em uma condição que seja manejável, né? Como uma doença crônica que a gente acaba tratando, como diabetes, hipertensão e outras doenças. Não, isso é muito legal, porque pelo que você fala, parece que a forma como a gente trata o câncer, isso acaba selecionando certas partes desse genoma para ser mais agressivo ou menos agressivo. É mais ou menos essa a ideia? Exatamente, exatamente. Os tratamentos que a gente trabalha hoje, que a gente usa altas concentrações de quimioterápicos, por exemplo, a gente usa IC80, IC90, isso favorece que você mate a maior parte das células. Porém, um pequeno percentual de células que ficam ali, elas são células resistentes, muito mais agressivas e com maior potencial metastático, inclusive. Isso é muito interessante. E eu acho que o principal do seu artigo, eu acho que quando você começa a ler, o título é algo que é bem é chocante, mais pelo volume de termos interessantes lá. Mas você poderia dar uma explicação geral do seu título e como isso se conecta com a pesquisa em geral? Claro. O título ele reflete três pilares principais, né? O primeiro, de Integrating Frontiers, significa unir diferentes áreas do conhecimento que tradicionalmente não conversam tanto entre si, né? O termo holistic indica que estamos olhando para o câncer como um sistema completo, não apenas genes ou células isoladas. Já o Evolutionary aponta para dois níveis: o nível fundamental das interações moleculares, né? Onde os conceitos da física podem nos ajudar muito a entender os fenômenos biológicos complexos, e também o nível evolutivo, que explica como as células tumorais se adaptam ao ambiente e aos tratamentos. E por fim, System Biology and Multidisciplinary Synergy reforça que só conseguiremos avançar realmente se a gente combinar múltiplas abordagens de forma integrada. Isso é muito Então, legal.
É. E eu acho que eu faço uma analogia, agora falando um pouco sobre conhecimento de um modo geral, conhecimento científico. Quando eu estou explicando no início da carreira de jovens cientistas, assim, eu costumo fazer uma analogia que é como se a ciência fosse um castelo. Então, cada área do conhecimento, cada disciplina é uma torre. E eu acho que hoje, para você chegar lá em cima da torre da física ou da química, tem que passar anos e anos subindo para colocar um tijolinho. Por outro lado, nas áreas que são interdisciplinares, né, seriam como se fossem pontes que ligam essas torres. Então, já não é tão alto, já dá para colocar um tijolinho. E as áreas trans e multidisciplinares, como tu disseste, assim, de sistema integrativo, eu acho que é como se ainda estivesse no térreo. Então, Uhum. por um lado, é difícil porque você tem que ter conhecimentos múltiplos, interagir com vários atores de várias áreas, mas por outro lado, é um terreno muito fértil ainda para a gente colocar o nosso tijolinho da ciência. Não precisa fazer algo como, por exemplo, de física de partículas extremamente complexas, ou na bioquímica estudar durante 20 anos uma molécula, uma proteína específica, sabe? Então, assim, eu acho que nesse sentido o artigo foi muito feliz em mostrar uma amplitude muito grande e trazer para esse diálogo, né? Chamar para esse diálogo. Professor Marcelo, isso é muito importante que você colocou. Inclusive aqui na universidade, na UFES, a gente tem, eu dou aula para medicina, né? E a gente tem uma disciplina que a gente chama de integração básico-clínico, que é um momento uma disciplina que a gente pega todos os professores do semestre para a gente discutir casos clínicos. E é super interessante porque a gente tem diferentes professores com diferentes conhecimentos e assim conversando em conjunto. E como que os alunos evoluem assim, de maneira brilhante quando a gente tem essa conversa, né? Porque cada professor ou cada pesquisador enxerga por um ponto de vista, né? Só que agora a gente, cada vez mais, a gente tem que estar sempre pensando em conjunto, né? Para que a gente possa realmente ter uma evolução, no tratamento do câncer. Eu acho que é justamente desenvolver essa habilidade de trabalhar em conjunto, com diferentes formas de enxergar o mesmo problema e propor soluções que sejam realmente integradas. Eu acho que isso que faz realmente a gente conseguir, que vai fazer a gente conseguir evoluir no tratamento do câncer como um todo. E no seu artigo, em geral, você pode explicar como esse tipo de terapia pode ou curar o câncer ou prevenir o seu desenvolvimento para virar uma forma mais agressiva? Porque às vezes você poderia ter uma forma limitada de um tumor benigno e aplicar um tratamento que impede que ele se torne maligno, mas mantenha naquele nível, não é? Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre esses tratamentos que vocês propõem no artigo? Claro, claro. A ideia central não é necessariamente eliminar todas as células tumorais de uma forma imediata, mas sim controlar a sua evolução. Então, os tratamentos muito agressivos, eles podem matar células mais sensíveis e, em contrapartida, deixar mais espaço para células mais resistentes crescerem, né? Que seria um processo aí semelhante à seleção natural. Então, as estratégias mais moduladas, né, como as terapias adaptativas que a gente está falando aqui, elas buscam manter o controle do tumor, evitando que as Uhum. populações resistentes dominem esse microambiente. E, além disso, ao interferir nesses mecanismos de adaptação celular e no microambiente tumoral, é possível reduzir a capacidade do câncer evoluir, o que pode retardar sua progressão ou até impedir seu estabelecimento em estágios iniciais. E o que é mais interessante é que essas estratégias adaptativas tendem a utilizar concentrações menores, dos medicamentos, dos fármacos, e com isso a gente vai ter menos efeitos colaterais para as células normais também. Nossa, isso é Seria um genial. tratamento é, muito legal, é muito legal. Eu penso que seria um tratamento mais prolongado, porém menos agressivo e mais controlado. E com Perfeito, chance de realmente exatamente. dar certo no longo prazo, né? Sim, Porque Uhum. sim. como esse ponto que tu trouxeste, né, de obviamente, sem querer, um tratamento muito agressivo faz uma seleção natural que deixa as células mais agressivas vivas e o microambiente fica pronto para só essas células mais agressivas se replicarem.
Então, por mais que você tenha uma mensagem assim, ah, a gente conseguiu uma remissão, mas no longo prazo ficaram ali as piores células, digamos assim, e a recidiva é ainda mais agressiva. Isso explica muito desses casos que a gente vê que quando o câncer volta, volta mais agressivo ainda. Talvez não seja o câncer voltando, ele simplesmente nunca foi completamente eliminado, não é? Sim, e Exatamente. selecionaram, o tratamento acabou selecionando o tipo de câncer que mais, volta mais agressivo. É. Exato. E aí, voltando à nossa conversa inicial, é muito sistema complexo e é muito uma situação em que você precisa ter vários conhecimentos atuando juntos, né? Porque senão a ideia inicial é, olha, quanto mais pesado for o tratamento, melhor. E o que definitivamente não é verdade, pelo que você explicou brilhantemente agora. E conectando com como a gente pode pensar sobre isso, você poderia falar sobre como os fungos podem ser usados como modelo para estudar tratamentos de câncer, especificamente os baseados em armadilhas evolutivas, que é o que você trabalha? Uhum. A gente está iniciando essa área agora. E assim, os fungos, eles são excelentes modelos, né? Porque eles também apresentam uma rápida adaptação aos estresses ambientais, incluindo drogas, né? Em laboratório, a gente consegue observar em tempo real como que essas populações fúngicas, elas evoluem, né? Na resistência. Então, isso permite testar estratégias chamadas de armadilhas evolutivas, como você falou, onde a gente induz o organismo a seguir um caminho adaptativo que no final vai tornar ele vulnerável a outro tratamento. Então, assim, no contexto do câncer, a ideia é semelhante, né? Direcionar a evolução das células tumorais para estados que sejam mais facilmente controláveis ou sensíveis a terapias específicas, né? E nesse caso, os fungos, eles ajudam a validar esses princípios de uma forma mais rápida, mais controlada, antes de aplicar em sistemas mais complexos, né? E além disso, quando a gente fala de fungos, a gente também está avaliando um modelo único, né? Com bons alvos gênicos, evolutivamente conservados, capazes de conectar diversas aplicações de uma vertente de saúde única, né? Então, eles são fáceis de trabalhar, a gente tem várias formas, né, de fazer essas adaptações e a gente consegue estudar melhor, né, essas ideias como um todo. Uhum. Muito Isso é muito legal. legal, porque eu imagino que as células de câncer que se tem, eu acho que no mercado é possível conseguir, mas elas são um tipo específico de câncer, talvez elas não se adaptam tão facilmente. Isso é Uhum, muito exatamente. interessante. E você chegou a colaborar com biólogos que trabalham com evolução ou no sentido de ecologia também? Porque quem trabalha com Sim. ecologia vê muito isso, né? E vocês usam esse tipo de Sim. modelo aplicado ao desenvolvimento dos fungos. Exato, a gente tem um grupo só com pesquisadores dessa área, e assim, pesquisadores renomados aqui do Espírito Santo, que já trabalham há muito tempo para ajudarem a gente aí nessa tarefa, que é bem desafiadora. Isso é muito legal. E eu tenho uma curiosidade, a gente ainda tem bastante tempo. Existe um argumento, eu acho que mais antigo, de que animais maiores não têm mais câncer não têm mais câncer do que o normal, digamos assim. A gente É, espera que quanto maior o animal, mais células, mais câncer, mas não é isso que a gente observa, que elefantes e baleias parecem ter muito menos câncer do que um humano teria. Então, tem conexão da sua pesquisa com estudar esses animais e ver se, na verdade, a, a biologia deles aplica esse tipo de armadilha evolutiva e por isso é que eles não teriam tanto câncer? Eu tô spitballing, Uhum, né? Tô jogando ideia no ar. tá. Quando eu estava perfeito. estudando para colaborar nesse artigo, Pedro, eu cheguei exatamente no mesmo ponto, assim. E uma das teorias é que, na verdade, esses animais teriam cânceres dentro de cânceres, assim, do tipo. Ah, eu ouvi isso também. Mas, Débora, você pode comentar um pouco mais para a gente Uhum, sobre isso, né? Quais mecanismos de sim. defesa que a evolução deu para esses animais maiores, né? Porque, assim, Uhum, a baleia tem milhares de vezes mais células do que nós humanos. Então, em tese, se tem mais células, teria uma probabilidade maior de ter câncer também, né? E vivem por mais tempo. Então, uhum. quais são os mecanismos evolutivos que esses animais têm que nós não temos e, quem sabe, até poderíamos imitar, né? É que mesmo É, tendo mais célula também, acho que depende um pouco da questão do ciclo de vida, né? O quanto que essas células dividem.
etc. Mas É. tô curioso para É saber o comentário da interessante, Débora. é interessante vocês entrarem nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que a gente vai lá para uma aula de bases moleculares do câncer, né? O que a gente tem que entender que para o câncer se instalar, a gente tem que ter duas classes que são principais, que elas têm que ser afetadas de genes, que são os proto-oncogenes e os genes supressores. Então, para esses animais, a gente tem algumas alterações nessas classes de genes, principalmente os genes supressores de tumor. E isso faz a gente lembrar que acho que o que é o mais importante que fica de uma aula que eu dou de bases moleculares do câncer, que não é uma alteração gênica só que vai fazer com que o câncer se desenvolva. Claro, com raras exceções, aí eu estou falando das síndromes, né? De predisposição ao câncer hereditário. Mas, assim, no geral, a gente tem que ter alterações em um grupo de genes, né? Então, esses genes supressores, tanto os genes é, proto-oncogenes, você tem que ter essas alterações em conjunto, né? Então, assim, é importante um termo que vai surgir muito na literatura, e que já tem se falado muito, que é o score de risco poligênico. Que a ideia é a seguinte. Acho que um exemplo muito claro é o exemplo da Angelina Jolie, que ela foi o efeito Angelina Jolie, né? Ela tinha vários casos de câncer na família e ela fez o teste genético, viu que tinha mutação em BRCA1 e 2, decidiu retirar as mamas e os ovários, né? Para poder realmente ter a prevenção de surgimento desses cânceres, né? Então, redução da chance de surgimento. Então, assim, quando a gente pensa nesse contexto, a gente tem sempre que lembrar que não é apenas um gene específico que vai fazer surgir a doença, mas um conjunto de genes. E se a gente olha para outros animais, e até mesmo entre os seres humanos, a gente tem que entender que cada pessoa ela tem um pacote gênico. E que a gente está sendo exposto a vários fatores ambientais que são predisponentes a câncer. Então, a gente tem a água que está contaminada, os alimentos estão contaminados, o ar está contaminado. Então, assim, esse ambiente que a gente vive hoje, ele é pró-carcinogênico. E aí, o que que vai definir se a pessoa vai ter câncer ou não, né? E aí, evolutivamente, como que isso vai se desenvolver nos próximos anos? Vai depender desse conjunto de genes que a gente tem e dos nossos hábitos de vida, que vão proteger a gente ou vão nos colocar numa situação de risco. Então, acho que se a gente tivesse que colocar aqui uma mensagem final em relação a essa questão da evolução, do surgimento do câncer, de por que que o número de casos de câncer cada vez tem aumentado mais, é justamente isso. Cada pessoa tem um background gênico, né? Tem esse score de risco poligênico, está sendo afetado por esse ambiente, que é um ambiente pró-tumoral, e quais são as atitudes que essa pessoa tem para tentar se proteger disso. Então, acho que a gente vai ver muita coisa, principalmente para explicar nessa questão dessa teoria evolutiva baseada nesses conjuntos de genes, nesse score de risco poligênico, e como que o conjunto de genes, não genes isolados, favorecem o surgimento do câncer. Até para a gente entender melhor essa doença, que é uma doença complexa. Quando a gente fala câncer, a gente está falando de mais de 100 doenças diferentes. Porque o câncer de cabeça e pescoço é diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer renal, e os tratamentos são diferentes também, né? Então, toda essa complexidade, a gente precisa realmente entender esse background gênico aí, para poder realmente entender como que é essa evolução. Até no tratamento do paciente, se a gente pensar o paciente, quando ele começa o tratamento, ele tem um conjunto ali de genes que estão se expressando. Quando ele está próximo da morte, no final do tratamento, ele vai ter uma expressão gênica diferenciada. Então, acho que isso Sim. tudo passa por esse conceito geral de estudar os genes em conjunto, não Uhum. isoladamente. Ah, E por uma questão de tempo, desculpa, Matheus, mas não, 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 tudo bem. é, só para fechar o artigo, e Débora, qual você acha que é o principal takeaway do seu trabalho? O que você gostaria que as pessoas levassem da sua pesquisa? Vamos lá. É difícil resumir, né? Mas o principal ponto é que o câncer ele tem que ser entendido como um sistema dinâmico e adaptativo. Se a gente continuar tratando o câncer apenas com abordagens lineares ou altamente agressivas, provavelmente continuaremos enfrentando resistências e recaídas, né? Então a gente precisa mudar a lógica. Em vez de apenas tentar destruir as células tumorais, aprender a controlar essas células,
prever e até direcionar a evolução tumoral e descobrir novos controles, né, a esses estados plásticos que possam existir nessa paisagem oncoatrativa, ou seja, uma desordem criativa. Então, essa mudança de paradigma, ela vai abrir caminhos, né, para tratamentos mais eficazes, menos tóxicos e mais sustentáveis a longo prazo. Eu acho que essa é a síntese principal, entender melhor para conseguir controlar o processo que é o câncer, né? E, consequentemente, a gente ter um tratamento que você vai ter melhor qualidade de vida dos pacientes a curto, médio e longo prazo. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição ao Research Topics enquanto biology da Frontiers e pela disponibilidade de seu tempo para essa entrevista. Eu que agradeço. Agora nós convidamos você que está assistindo a entrevista a acompanhar nossos projetos seguindo o perfil da Ciência Pioneira nas redes sociais e quer falar com a gente? Mande um e-mail no endereço que deixamos aqui na descrição. Até a próxima. Muito obrigado.